Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Irmãos, pastor, eu vou ler o texto do capítulo 6 e do versículo 9, que diz o seguinte. Mateus 6, 9, que diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em mal, mas nos livra do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Eu tenho certeza que você leu e não sabe o que está lendo. Você vai saber agora. Pode sentar. E eu não digo por todos aqui, obviamente, mas poucos sabem o significado dessa oração. Já repetiram muitas vezes, mas não entenderam o propósito dela estar aqui. A primeira coisa que eu quero falar do que Deus me pediu. Hoje nós vamos tratar sobre oração. Falaremos sobre o lugar da oração. Falaremos sobre a casa de oração. E uma das primeiras coisas que eu quero avisar a vocês aqui, é que se o Senhor Jesus se preocupou em ensinar como orar, é porque há uma metodologia de oração. E nós entendemos da seguinte forma: se há um método de oração, e ele fez questão de deixar claro isso, então quer deixar também claro outra coisa aqui, que Deus não escuta oração da boca de qualquer um. E a oração não pode ser feita de qualquer jeito. Como tantos e tantos outros atos na liturgia cristã ou da prática da fé, a mesma coisa. Outro dia eu me vi pregando sobre louvor aqui. E vocês viram a profundidade disso dentro da igreja. E o quanto isso requer dos nossos corações e não daquelas coisas que tanta gente dá ênfase, que é a estética, a aparência. Hoje nós vamos saber o significado que há na oração, o que está por detrás desse ato. Eu não vou falar aqui para o amado irmão nessa noite aqui, o quanto é importante orar, porque eu acho que pelo menos isso você está certo. O quanto Jesus recomendou que aqueles que fossem crentes orassem. E aquela igreja lá em Atos, ela era uma igreja de oração e vivia de oração. Então está mais do que claro e evidente que nós precisamos disso. Que é uma ferramenta importantíssima dentro da igreja. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Coisa importante que eu tenho que dizer também aqui. Não importa qual o temperamento que você tem para orar. Se você ora alto, se você ora baixo, como você ora a nível de temperamento. O que importa hoje, o que você vai aprender, é o que você fala. É o que você diz. É o que Deus está ouvindo da tua boca agora. E também contemplando o que está dentro do teu coração. Tem muita gente que se escandaliza com gente que ora alto. Eu sou do tipo que ora alto, mas não tenho preocupação, nem problema nenhum com aquele que ora baixo, que sussurra. Eu só fico preocupado numa coisa com isso.
que quando ele ora sussurrando aqui, ele sai lá para fora e sai para a janela para gritar o gol do Corinthians, como parecendo um louco e um maluco. Daí eu falo, nossa, ele tem tanta energia, né, para aquilo, mas aqui dentro ele é ponderado, né, todo equilibrado. É isso. Mas o temperamento não altera o fator. Não compromete o processo. E hoje nós vamos exatamente cair de cabeça aqui, no que realmente significa oração. E eu parto do princípio do que também está escrito em Mateus 6, versículo 5 ao versículo 8. Aí mesmo na folha que você abriu, começaremos a falar exatamente sobre o papel dessa oração. O papel deste ato, à luz da palavra de Deus. Amém? O texto de Mateus 6, versículo 5 ao versículo 8, o Senhor trata um pouquinho do que eu vou falar aqui. E vou dar outras referências para você também poder anotar se você quiser. Bem, eu quero orar. Como fazer, né? O nosso propósito hoje aqui é esse. O papel da oração, o papel do clamor. O que é isso? Daí o Senhor vai lá e põe ensinamentos para formar esse conceito. Eu começo aqui no plano de que a oração, ela é mais ou menos isso. O homem ajunta todos os seus esforços espirituais, tudo que ele tem dentro de si, para alcançar uma única coisa ali, nesse propósito chamado oração: a comunhão com Deus, a sua aproximação com Deus. Veja bem você que está aqui. Se há uma preocupação da parte do Senhor de ensinar, eu volto a dizer, se há um método de oração, se há uma preocupação, então nós precisamos entender isso. Que a oração ela não é um instrumento de fé que pode ser direcionado para lados que nós queremos e usado da forma que nós queremos. A oração, ela é uma ferramenta de Deus que Ele nos emprestou por intermédio da fé. E Ele ensina como usar. Então o homem pega tudo aquilo que está dentro dele, todos os esforços possíveis que ele tem, para usá-los exatamente para esse objetivo: se aproximar de Deus. Então nos textos que eu disse aqui, mais Mateus 26, 41, Marcos 11, 24, João 15, versículo 7, Mateus 26, versículo 39, a palavra de Deus define que o papel deste ato de oração é a atitude do espírito humano de se aproximar com Deus por intermédio de uma profunda fé, de uma humildade, de uma penitência, de uma confiança, de uma persistência, de uma sinceridade, de um ato contínuo. Por intermédio dos ensinamentos do Senhor se percebe o seguinte: não basta falar em oração, ou cumprir esse ato em qualquer lugar desse mundo, principalmente dentro dessa igreja. Você está juntando tudo o que você tem de melhor dentro de si, para usar exatamente o quê? Esse recurso para que Deus te atenda, para que Ele se agrade, para que Ele esteja próximo daquilo que você está falando. Então tem que ser profundo com a fé, sincero, precisa ser algo persistente no sentido de que nós não podemos fazer uma vez só, temos que fazer sempre, sempre que nós pudermos, sempre que nós realmente tivermos condições para isso. E como pastor eu falei também outra coisa importante, confiando também de que Ele vai falar, de que Ele vai responder, de que Ele vai nos atender. Mas amados irmãos, uma pessoa entra dentro da minha igreja aqui, ela olha para mim aqui em cima desse púlpito, e ela pode achar que eu sou o super-homem aqui diante dessa igreja aqui, para fazer as coisas acontecer rapidamente na vida dela. E eu tenho constantemente dito aos amados irmãos na pregação que o Senhor me dá, que a oração ela já é válida para que cada um tenha a sua fé, para que cada um exerça a sua responsabilidade e a sua condição do serviço a Cristo. E o pastor e a igreja é um complemento desse fator, daquilo que nós temos que fazer, cada um na sua função e na sua vocação. Porque eu já escutei de muita gente que vem aqui nessa igreja: pastor, ora que a tua oração o céu ouve.
E se eu quiser explorar isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas eu não quero. Usurpar o direito que Deus deu daquela pessoa poder ser ouvida no céu. E ser atendida nas suas petições. Eu não quero usurpar o direito dela. E me fazer um mediador, um representante espiritual da sua vida. Porque é isso que na verdade as pessoas estão pagando agora. Um serviço à igreja para orar por ela, porque ela não quer exercer a responsabilidade. E eu deixo claro aos amados irmãos aqui nesta noite que a oração, ela é tão importante, tão necessária, que ela tem um estudo para isso. E você tem que cair de cabeça exatamente no sentido de que Deus, para Ele poder atender e responder, Ele precisa se agradar daquilo que você fala. E se identificar com isso. Daí tem o texto de João 14, verso 13, os irmãos notem que eu não estou lendo porque eu vou me basear no texto que eu li com vocês, o primeiro texto, mas em João 14, verso 13, João 15, 16, João 16, 23, amém? Aqueles que têm caneta, anotem aí. A oração, ela tem um segredo para ser ouvida, não só daquilo que o homem une de dentro de si, seus esforços para ir se aproximar com Deus, como também saber para onde essa oração está sendo direcionada. O Evangelho diz o seguinte: essa oração deve ser direcionada para alguém que tem acesso ao Pai Celestial. E se você for ao Evangelho e perguntar exatamente o seguinte: eu tenho que orar em nome de quem? A quem eu devo me direcionar em oração? O Evangelho vai dizer: você deve se direcionar em clamor e em oração para aquele que morreu por você, para aquele que deu a vida dele na cruz do Calvário, para que você pudesse ter esse direito do céu te ouvir ou de Deus te atender. Você deve direcionar a tua oração nesse exato momento para aquele que tem permissão, condição de ir até o Pai e dizer tudo o que você está falando agora. A oração não é feita debaixo da visão genérica, cosmopolita. A oração, ela é centralizada, direcionada naquele que comprou pela sua morte o direito de você ser ouvido. E diz o meu Senhor: quando você abrir a boca para falar com o Pai do céu, peça em meu nome, para que Ele te atenda, para que Ele te ouça. Porque esse direito de ser ouvido não foi adquirido por honra, nem por justiça de homens aqui nessa terra, mas por intermédio daquele que se sacrificou para nos dar graça, o direito pela fé. É tão importante isso, por quê? Porque o cara fica ali naquela oração: Pai, 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 e o Pai não quer saber ouvir o nome dele. Espírito Santo, e o Espírito Santo também não está vocacionado a ouvir o nome dele. Todo o céu quer ouvir o nome de quem tem poder para abrir a porta e fechá-la. Aquele que tem autoridade para poder dar vida ou tirar a vida. Aquele que tem poder para absolver pecados ou condenar o pecador. Aquele que tem a chave do reino, pois tirou da mão do diabo. Aquele que tem a chave das almas, pois conseguiu com o triunfo da sua morte e da sua obediência. E eu me refiro àquele cujas mãos e os pés estão cravados e marcados com a sua obra redentora, para que ele seja visto, valorizado, invocado por esta igreja que ora, por esta igreja que clama, porque não há uma oração bem sucedida neste mundo com Deus se não for feita no Calvário, se não for feita debaixo da cruz, onde ele foi imolado e sacrificado por aqueles que nesse momento agora querem ir em busca desse Deus. Se você pensa que Deus vai ouvir porque você tem honra, se você pensa que Deus vai te ouvir porque você jejua e se consagra ou cumpre regras religiosas, você está enganado, porque a oração é cristocêntrica, ou seja, ela existe porque Jesus existe, e se ela está sendo feita, tem que estar sendo direcionado para Ele agora, pois é Ele quem vai levar para o Pai. Aleluia, meu santo Senhor. Isso
É para quebrar esses caras no meio que pensa que o céu escuta porque eles fizeram 40 dias de jejum. Mas é para quebrar esse cara de cima até embaixo e falar para ele assim: amigo, com todo o jejum que você apregoou para ser ouvido no céu, vai o jejum e você para o fogo do inferno. Esses dias mesmo o pastor Daniel, rapidamente aqui para falar, eu fiz um vídeo ali baseado, no Verdade em 10 Minutos, baseado exatamente nesse conceito. De uma igreja que se dedica a perseguir os homossexuais e taxá-los como obras de condenação, e não entende o significado da palavra sodomia, né? E o pastor Daniel foi lá exatamente dizer o seguinte: olha, vocês estão tão preocupados com quem é homossexual, e tem muita gente praticando sexo, como eles, também no matrimônio heterossexual. E a igreja parou de falar de Jesus e da fé cristocêntrica para começar a falar de moralidades e começar a tratar sobre família, sobre certas condutas éticas relacionadas ao sexo. Então, amados irmãos, é a crise que nós estamos vivendo. Ninguém fala de Jesus, ninguém glorifica Ele, ninguém exalta Ele, ninguém põe Ele no meio. Ele não está sendo invocado e tratado como Senhor. E certos temas do Evangelho estão sendo tratados separados dele, fingindo como se ele não existisse. O que é maior? O que é mais punitivo, eu pergunto para o Evangelho? Qual a punição maior que o Evangelho prega? Aquela que recai sobre aquele que é homossexual, ou aquele que recai, a condenação que recai sobre aquele que não tem a fé em Jesus? Qual condenação maior que está em João 3? Aquele que não crê, não é? O que eu estou tratando aqui tem o mesmo significado. Você pode ter a maior oração, muito elaborada, com as melhores e mais lindas palavras, mas se ela não estiver direcionada a Cristo, como eu estou pregando aqui, o Evangelho manda, de nada vale toda essa organização de palavras que você tem aí dentro de você. Tem certas orações que a gente escuta na igreja, que dá vontade de perguntar para o cara o seguinte: meu amigo, quando é que você vai começar a orar? Pai glorioso, santíssimo Deus, poderoso Senhor, e não sai daquilo e não entra no que tem que entrar, porque o cara não está orando para o céu ouvir, ele está orando para todo mundo dizer: nossa, como ele ora bonito, como ele ora lindo, como que ele tem as palavras certas para orar, né? E chamar a atenção do povo para isso. Então, como a música, a oração virou um espetáculo. Infelizmente sempre foi na religião, mas não vai ser para nós aqui nessa noite. Amém, Jesus? Poxa, nós temos um motivo muito importante para nós orarmos. O fato dele existir, Jesus. O fato dele estar aqui agora. É uma das coisas mais importantes para motivar a igreja a orar. Porque foi ele que rasgou o véu, que quebrou a separação entre o homem e o Pai. Quebrou a barreira da inimizade, como disse Paulo. E nos uniu com ele, ou seja, nos deu condições de passarmos para o lado de lá. Então pensar que eu vou receber alguma graça do céu, ou obter alguma resposta da parte de Deus, porque eu orei muito, gritei muito, clamei muito, me consagrei a semana toda. A oração não está sendo feita debaixo do que ele fez, mas do que você é. E isso estraga tudo. Isso arrebenta com a igreja. Compromete toda a fé. E toda a tua caminhada com Deus. Os holofotes não estão em cima de você e de mim, mas em cima dele. Então volta o teu coração para ele. Porque é ele quem te representa. E é ele quem vai representar essa igreja aqui nessa noite. Diante de tudo que vai ser pregado aqui agora. Com base nisso. Não é pela justiça do homem, não é pelo que ele faz, não é pelo o que ele fala, que dá sentido Deus falar, ou Deus responder às nossas orações. Mas o fato dela estar sendo primeiramente direcionada àquele que está à sua direita agora, e pode falar ao Pai. O Daniel está orando. E ele está te pedindo algo aqui. E eu peço, meu Pai, que o Senhor conceda a ele. Ele não presta, é um miserável. Mas eu adquiri. O Senhor me deu. Não foi isso que ele disse na oração dos discípulos? O Senhor me confiou. Me fez tirar do mundo. E ele está clamando agora.
Você pensa que Deus te vê, lindão? Você pensa que Deus está olhando para mim aqui agora? Você acha que Ele tem vista para nós? Ele só tem vista para aquele que está à direita. Daí nós começamos pelo texto de Mateus 6, versículo 9 ao versículo 13. Eu falei que ia me focar nesse texto aqui. Coisa importante. O Senhor, Ele vai e cria um propósito de ensinar todos a orar. E põe nessa oração modelo de Mateus 6, verso 9, objetivos de oração. Muita gente entra nesse texto aqui e cria propósitos com essa oração modelo de repetir. Só que é uma censura do Senhor com orações que são feitas debaixo de repetições. Esse texto não foi feito para ser repetido. Esse texto foi escrito como testemunho do que o Senhor ensinou, para que estes valores estejam no teu coração quando você for orar. Antes de você falar das tuas coisas pessoais, do que você quer transmitir a Deus, do que você está precisando, leva isso primeiro que eu vou te pregar aqui agora. E você pode ter certeza que muita gente hoje vai querer orar e muita gente não vai querer orar nunca mais na vida. Porque vai descobrir que a oração não foi feita por intermédio da fé, para que seja um instrumento de idealismo e desejos ou sentimentos nossos, mas um instrumento aonde se fala o que Deus quer ouvir. Daí o meu Senhor começa por intermédio de uma primeira invocação, dizendo o seguinte: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu. Fala. Fala de novo. Amém. Por que Pai nosso que estás no céu? Ele é Pai do mundo? Ele é Pai de qualquer um? O Evangelho diz não. O Evangelho diz que é filho dele quem viveu e experimentou uma aliança de regeneração com Cristo. A condição de filho se concebe na fé, não na natureza humana. É outro ensinamento do Evangelho também. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa aí. Por que na oração Jesus está ensinando para que nós coloquemos a palavra Pai? Meus amados irmãos, por uma coisa muito simples: familiaridade. Eu estou orando para um Deus aqui agora, é o meu Senhor falando aqui, que eu tenho que estar familiarizado com Ele. Eu estou invocando o nome dEle aqui agora, mas eu nem sei quem é Ele. Tem gente que chama, fala sobre Ele, mas não conhece a sua história, não conhece os seus esforços, não sabe do que Ele fez, do que Ele realizou, do que Ele vem realizando, do que Ele quer de nós. Mas o cara vai lá: Pai nosso que estais no céu. O que Jesus está deixando claro é o seguinte: a oração não é para ser feita por qualquer um, só pode ser feita por quem tem familiaridade com esse Deus que nós estamos invocando aqui. Pai nosso que estás no céu, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei as coisas que o Senhor vem fazendo, fez, vem realizando na história dos homens. Eu sei quem é o teu filho, eu sei qual foi o fim dele, a morte pelos meus pecados. Eu sei dizer quem é este Deus, e eu sei que Ele me conhece. Mas se você não tem familiaridade com esse Deus, se você não tem nenhuma afinidade com Ele, nenhum vínculo, não há razões nenhuma para você orar. Então daí realmente é possível que, se você for ao pastor dizer: pastor, ora porque o céu não vai me ouvir, é porque você realmente está assumindo que você não tem nada a ver com Ele. É isso que nós estamos tentando mudar aqui. Para que, igreja? Para que você crie esse vínculo, para que você tenha essa aproximação, para que você junte tudo aquilo que está dentro de você, para este esforço chegar, se aproximar, ter comunhão com Ele, saber quem é Ele, o que Ele quer de você. Porque se você não tiver isso dentro do teu coração, quais razões você vai falar das suas dificuldades e do que você está precisando? Ele poderia já no primeiro parágrafo dizer:
ore assim: Pai, dá o que eu preciso, dá o que eu estou necessitado, ofereça a mim a resposta que eu preciso. Ele não começa a oração baseada no que nós precisamos e necessitamos, mas do que você precisa saber desse Deus e não sabe. No versículo abaixo, ele continua: santificado seja o teu nome. Fala. Santificado seja o teu nome. Fala de novo. Santificado seja o teu nome. Primeira petição nesse texto aí, nessa oração. Primeiro pedido, depois que o Senhor ele fez a invocação. Primeiro pedido que ele faz e nos recomenda, faça você também. O que seria santificado seja o teu nome? Um desejo que o Senhor gostaria que tivesse no coração de todo mundo. Senhor, não permita que o teu nome seja profanado. Não permita que o teu nome seja violado. Não permita que o teu nome seja envergonhado, escandalizado. Mas que ele permaneça santificado. Que é uma das devoções mais citadas desde o início da Bíblia, inclusive no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O desejo do nosso coração nessa oração, em primeiro lugar, é dizer: Senhor, não permita que o seu nome seja desonrado, desfigurado, modificado, que ele permaneça santificado no coração, na consciência dos homens. É isso que Jesus está querendo dizer aí, no versículo 9 ainda. Quem testifica diz amém. Deus precisa ser santificado. É que nem Jesus pelo batismo por João. Ele precisava se batizar para ser salvo. Ele precisava daquele batismo para receber o Espírito Santo, como muitos têm essa visão, de que ele desceu nas águas para que o Espírito Santo entrasse nele. Como que eu posso imaginar e conceber o próprio Deus tendo necessidades que compete a mim ter, não ele? Se ele é Deus, ele já tem tudo. Mas tem uns idiotas, uns retardados que pensam assim. Deus não precisa ser santificado aí nessa oração. A santidade dele precisa ser apregoada, preservada por nós. E é do nosso interesse, antes de falar da minha vida e das minhas necessidades, fazer esse primeiro pedido, Senhor. Que o teu nome permaneça santo por intermédio daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Porque senão não há razão nenhuma para mim falar de mim mesmo e do que eu estou sentindo aqui agora. O meu propósito primordial, primário nesta oração é dizer: não permita que os homens também te envergonhem. Ah, se a igreja orasse assim. Hoje mesmo eu peguei um comunicado da Assembleia de Deus de Madureira, com um monte de assinatura de chacais, concebendo a permissão e dando a permissão à pastora de se casar de novo. E ter um segundo matrimônio como pastores. Nós estamos chegando no abismo, não é nem à beira, já está no abismo. É lama e lodo toda hora. E você entra e escuta o que eles estão orando. Está no vácuo. Está na sombra dos interesses humanos. Não nisso que eu estou pregando aqui hoje. Quero te ensinar a orar. O meu Senhor falou aqui. Então ouça. Deus quer ouvir coisas que o alegra e que devem estar no teu coração antes que você fale de você mesmo. Daí continua essa oração. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Fala. Venha a nós o teu reino. Fala de novo. Venha a nós o teu reino. Comida, bebida, poder, coroa. É isso que Jesus está querendo dizer aqui? Não. João Batista disse: o reino de Deus está próximo e está no meio de vós. Quando ele disse isso, é que Jesus havia descido e se manifestado. E ele presente no nosso meio, ele é a própria figura do reino de Deus encarnado. Isso quer dizer: venha a nós o teu reino e nos purifica, nos conserta, nos converta, nos transforme. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é vestimenta, mas é justiça, é verdade, é humildade, é santidade. Venha a nós o teu reino, Senhor, venha sobre nós o teu reino.
e nos purifica. Coisas que Deus realmente gostaria de ouvir. Coisas que realmente Deus se identifica na oração da igreja. Que Ele busca encontrar no coração do homem. Mas ele entra aqui e repete e nem sabe o que está falando. Ele está invocando uma coisa na vida dele que, na realidade, ele não vive, nem quer viver. Então, filho, para que falar? Venha a nós o teu reino, como se você fosse. Não é verdade? Um mentiroso com as outras coisas também desse mundo, como muitos já estão até acostumados a representar na sua vida pessoal, uma falsa identidade. Para que cometer esse coração também? E trazer à tona um clamor, uma invocação, um pedido, que você não quer estar inserido e viver essa fé. Irmãos, o ponto de partida da oração começa no que Deus quer ouvir, no que Ele quer que você faça, no que Ele tem com você. Depois, nós falamos de nós mesmos. Ou você aprende isso, ou você está perdendo o teu tempo dentro da igreja. Uma das coisas que eu fico mais assustado é saber que o meu Senhor pegou e se dedicou para falar sobre um assunto que ninguém quer entender, e compreender, e saber como utilizar. E entram dentro da igreja, fazendo isso de qualquer jeito e acreditando que Deus escuta da boca de qualquer um. Daí continua. Seja feita a tua vontade no versículo 10. Fala bem alto. Vai, filho, exercita. De novo. Quantas vezes que você não disse isso? Mas lá no final, quem aparece debaixo da luz é você. Porque entre a vontade dele e a tua ganhou. Mas eu estou aqui orando. Seja feita a tua vontade. Nem sei se eu estou disposto a isso mesmo. Mas eu tenho que orar para fazer bonito e todo mundo ouvir. Quando Jesus entra nesse outro mérito, do que nós temos que pedir em oração, ele quer dizer o seguinte: a vontade de Deus deve ser aplicada, até mesmo reaplicada, naquilo que você vai viver. Então você está pedindo para Deus te dar condições espirituais, força espiritual, para que isso aconteça, porque é uma prioridade tua agora. Clamar para que a vontade dEle detone sobre a tua vida, seja uma evidência em você, se concretize em você, e você tenha força para viver isso. É outra coisa que a gente realmente para pensar e reflete, e diz assim: Senhor, se a meta também da oração é trazer a responsabilidade da obediência aqui e no que eu oro, eu não tenho orado, não é? A primeira coisa que eu tenho feito, para muitos, eu não estou falando eu, muitos aí, é dobrar o meu joelho no chão para falar daquilo que eu estou vivendo, necessitando, precisando, tentando desabafar. Então é isso que Deus está exortando hoje aqui. Se você não tiver esses princípios dentro do teu coração, antes de você orar, não ore. Se você não tiver com o teu coração formado, gabaritado, nesses pedidos que o Senhor solicitou, nem perca teu tempo orar por outras coisas. Se eu estou te desmotivando, esse é o propósito. Se eu estou te renovando com essa pregação, também é propósito. Você tem que saber o que você quer com esse objetivo de oração. O que você quer com a oração. O que está por detrás dessa oração. Você precisa saber. Eu costumo dizer, cenáculo, se todas as igrejas estivessem empenhadas a ensinar as pessoas o caminho da fé, pode ter certeza, muita gente não estaria dentro da igreja hoje, mas estão, porque mudaram o evangelho, descaracterizaram os princípios da fé, e deram margem para que aqueles que nunca entrarem dentro de uma igreja, estivessem hoje se chamando cristãos, ou sendo reconhecidos como cristãos, mas não são, porque nunca entraram no caminho de Cristo para doarem a sua vida, se entregarem a Ele e servirem a Ele. Nunca entraram em busca de um coração, entraram por outras razões, não por isso daqui. Pegar a vontade de Deus e aplicar na tua vida, não é um mérito, isso é um dever.
E se você não conseguiu colocar na tua oração e mesmo em prática, eu vou estar orando lá e a primeira coisa que o Senhor receitou aqui, eu vou estar lá invocando um Deus da qual eu não tenho nenhuma familiaridade com Ele. Então para por aí, é o que o Senhor está sugestionando aqui. Então filho, deixa a igreja orar por você, para você se converter. Por isso que muita gente dentro de uma igreja como essa não tem força para orar. Não é porque o diabo está oprimindo, o diabo está pressionando, é porque ele não tem razão nenhuma para orar baseado naquilo que a gente ensina aqui. Eu não sei porque ele vem, mas ele está aqui hoje. Mas se eu convidar ele para orar, vamos orar, irmão, e ele for tentar orar, ele vai lembrar de tudo que a gente ensinou, de tudo que a gente pregou, e ele não vai encontrar uma motivação para isso. Aí é que está a questão. Ele não está com esses princípios lá dentro do coração dele. Daí o Senhor continua ensinando e ministrando. Assim na terra como no céu. Fala. Assim na terra como no céu. Quem entende o que Jesus está falando aí? Hã? Assim na terra como no céu, eu já sei que tem gente dizendo assim: o que ligar na terra está ligado no céu. É autoridade, pastor, aleluia, glória a Deus. É autoridade que eu estou recebendo aqui agora, é a chave do reino, você cabeça, né? Os caras pegam texto para eles, né? Assim na terra como no céu, assim como é no céu, seja na terra. Assim como as coisas se realizam lá, sejam aqui também entre nós. Então se o céu desce, quando a igreja ora, não desce em forma corpórea, materialmente falando, mas com princípios e propósitos que você deve realizar aqui como se você estivesse no céu. Quando meu Senhor foi tratar sobre isso, como as coisas são lá, devem ser aqui, e é uma loucura, né? Porque se eu falar isso lá fora agora, até para gente que é de igreja evangélica, ele vai dizer, esse pastor é louco, esse pastor é maluco. Porque se a gente for trazer o que está acontecendo lá no céu, para o que está acontecendo aqui agora, vai ter choque térmico, vai explodir. Porque os homens não estão vivendo de acordo como se eles fossem para o céu. Mas a oração é essa daí. Quando o Senhor for tratar sobre gênero, que é um debate que mais se fala lá fora, gênero, é o super macho, é a super fêmea, né? O super gay. Bom, quando o Senhor for falar de gênero, ele disse o seguinte: vocês vão viver como os anjos lá, vivem no céu. Não tem sexo, não tem macho e fêmea dentro da igreja. Todos vivem na presença dele como os anjos vivem, não como seres angelicais. É óbvio, nós estamos na carne, é fato. Mas as opções, o sentimento, o coração, a mente, o culto, a organização, os propósitos, os conceitos, tem que ser como está no céu. É óbvio que nós temos lutas travadas para isso não acontecer, mas esta é a vontade do Senhor para nós, e deve estar na tua oração. Sabe, eu quero orar, quero clamar, quero buscar a presença do meu Senhor, vou chorar diante dele aqui. Será que é suficiente? Suficiente seria o seguinte: Senhor, assim como o Senhor fala lá no alto, fala aqui nessa igreja hoje. Assim como o Senhor prega lá no alto, lá no teu trono, enche a boca desse pastor para falar comigo. Assim como é feito aquele culto lá, entronizado no teu trono, faça um pouquinho disso aqui hoje, Senhor, e te garanto, vai comprometer o sistema religioso. Vai desmascarar muita gente na presença de Deus, que está vivendo à mercê de aparência, vivendo à mercê de estilos, vivendo à mercê, entendeu? De gritarias, de invocações em vão. Porque Deus vai trazer à tona tudo que está sujo, tudo que está escondido, tudo aquilo que está emporcalhado, comprometido. Vai trazer luz sobre as nossas vidas e vai fazer exatamente o quê?
um culto como seria lá no céu, algo parecido como está acontecendo lá agora, entendeu? E a gente entra lá na presença de Deus, na presença do Cristo, por intermédio de João, e a gente percebe que os valores que estão sendo enfatizados lá, que Deus se agrada, não são os mesmos que estão sendo nesse momento invocados aqui dentro dessas igrejas. E o teu compromisso com Cristo é fazer como que as coisas que acontecem lá também sejam realizadas aqui na terra. Nós atingimos esse propósito até agora? Esses pedidos estão dentro de nós? Somos feitos desses sentimentos? Nossa oração é construída debaixo dessas invocações, desses pedidos? Você consegue encontrar alguma coisa disso aí agora? Para alguns aqui, a única coisa que está dentro do teu coração agora são sentimentos de incredulidade e marcas do teu passado que você não superou, e coisas que você está indo em busca agora, que você quer que Deus te conceda, mas não quer levar Jesus para participar disso. Você só está orando para satisfazer os teus desejos religiosos e não para agradar a Deus e fazer com que Ele tenha prazer de te escutar. Jesus, Ele continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fala bem alto, cenáculo. Fala de novo, cenáculo. O que ele quis dizer? O pão da mesa, o alimento material. Se você for no estudo bíblico, que eu estou tudo simplificando aqui com você, esse pedido não tem credibilidade nenhuma para a matéria. Ele não está falando de matéria, de questão física, de necessidade biológica. Não está falando do que a barriga quer comer. O pão que ele está requerendo aí é o pão da instrução, da palavra. É o que Deus queria que você tivesse todo dia. A instrução. O alimento espiritual para a tua alma. Senhor, que esse pão não falte. Senhor, que esse pão não falte. Ele está querendo dizer o seguinte: este pão é a tua glória, não é a glória dos homens. Este pão, Senhor, é a tua revelação, não é aquilo que os homens querem. Este pão, Senhor, é aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o dinheiro não adquire, aquilo que a glória dos homens não pode adquirir, que o céu não dá por glória. Este pão, Senhor, é o pão que o Senhor fez descer do céu e alimentar os homens e as almas daqueles que estavam famintos com a palavra, com a verdade celestial. Este pão que Ele está dando aqui nesta noite para você, para que você não seja mais fajuto, hipócrita e mentiroso na oração que você faz, para que você não invoque em vão, não clame por um Deus que você não tem vínculo nenhum, como também não contrate uma igreja para te representar, porque cobertura eu só conheço a do bolo. Cobertura espiritual para mim é chantilly no bolo, e a cereja vem em cima. Levanta esses valores dentro de você. Você não está orando para se agradar, você não está orando para se gloriar, você não está orando para ser visto, você não está orando para chamar a atenção daqueles que te escutam. Você está orando para Deus se agradar, e Ele espera ouvir algo que seja para Ele, não para você e nem para mim. Por que Deus não fala? Porque você não ora direito. Por que Deus não tem falado comigo, pastor? Porque tudo que você ora, Ele não quer ouvir agora. Ele esperava um pouquinho para Ele naquele momento que você estivesse orando ali, e o que Ele percebeu é que você veio na catimba, bem de fininho, bem devagarinho assim, ó, entendeu? Para tratar dos teus negócios com Ele. E Ele queria te dar hoje o pão, e queria ver o pão na tua oração. Eu estou precisando da palavra, da instrução, Senhor, da tua revelação. Isso não pode faltar, tem que ter todo dia.
Sabe uma das piores coisas dentro da igreja? Você querer lembrar Deus do que Ele já sabe. Sabe como as piores coisas na oração, no papel da igreja, orar, é ela ir lá para contar para Ele o que Ele já sabe. Ele sabe tudo. Então a construção dessa oração está baseada exatamente no quê? Num único perfil de coisas que Ele sabe, que Ele quer que você também saiba, e que Ele quer ver que você ama, que você também quer. Porque se eu disser, Senhor, o Senhor sabe que eu estou sem dinheiro? Sei. O Senhor sabe que eu estou na pingaíba precisando de... Sei. O que o Senhor não sabe? Nada. Sei tudo. Então quando você for dobrar o teu joelho no chão, você vai falar de coisas que eu já sei. Mas eu vou avaliar as coisas que você vai falar para mim. Você já orou alguma vez na tua vida, Senhor, não deixa o pão do céu faltar na minha mesa? Esse pão tem que ter todo dia? Alguma vez você já foi lá e disse, Senhor, não deixa a tua instrução, a tua palavra se afastar do meu coração, eu quero ela na minha mesa todo dia, me alimentando dela toda hora, porque isso não pode faltar. Algum dia você teve algum sentimento preso a isso? Um propósito focado nisso? Então para que repetir isso? Daí ele continua. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Repita, perdoa-nos as nossas dívidas, fala. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está pedindo aí na oração que você peça perdão e também tenha compaixão por aqueles que te ferem. Mais do que isso. Ele está lutando contra conceitos religiosos aqui, se opondo contra conceitos religiosos que estão presentes dentro da igreja. A primeira coisa que o Senhor Jesus fala no contexto aí, que Ele vai contra, é aqueles que querem ter uma perfeição sem pecado. Quando você for orar, não venha como uma pessoa perfeita sem pecado. Porque por mais que você não peque, você continua miserável precisando dele. Por favor, filho, quando você vir orar, não esqueça que esta oração tem uma chave chamada Jesus. E que se Deus falar alguma coisa, não vai ser baseada em você e nem no que você é, mas do que Ele fez por você, no quanto Ele é leal a você, no quanto Ele é Deus na tua vida. O problema do povão é o seguinte, eles não conseguem entender isso. Para eles, a santidade que a Bíblia prega é baseada exatamente naquela pessoa que o pecado já não é mais praticado, né? E a Bíblia prega uma outra santidade, aquela que é baseada na união com Cristo, e que é uma consequência da fé. Por isso não pecamos, porque Ele está em nós, não é porque nós temos força para resistir isso, mas porque o poder dEle se manifesta em nós. Então toda vez que a gente vem orar, a gente não esquece isso, que nós continuamos miseráveis, pobres, miseráveis, mesmo não pecando. Certos pecados que condenam, nós ainda precisamos dele. Daí tem outro valor que o Senhor tenta combater aí, que é a neutralidade. Sabe qual é a neutralidade? Do indivíduo que chega ali e não se enxerga, ele não vê as coisas erradas que ele faz, ele não vê as coisas imorais que ele pratica, mas quer que Deus fale do mesmo jeito. Então se você pediu ao Senhor perdão hoje, perdoa também aquele lá que você não conseguiu. Daí Deus vai ouvir a tua oração. Não esqueça disso, como meu Senhor já ensinou. Se tem algum marido aqui com algum problema com a sua mulher, vai lá resolver o teu problema com ela para Deus ouvir a tua oração. Não seja neutro. Porque se você pensa que você vai chegar aqui e orar e Deus vai fingir que não tem nada de errado em você, esquece. Porque para Ele poder ouvir o que você está clamando aqui agora, Ele também precisa de que você esteja em concerto com Ele.
E não é só na questão do perdão, óbvio, como tudo que o desagrada. Tudo que ele vê e nós resistimos porque não queremos enxergar. Daí Jesus ele continua mais ainda. Está cansado, cenáculo? Está assimilando? Está botando para dentro? Depois você não vem aqui na igreja dizendo assim, mas, pastor, eu estou arrebentado, sabe, eu faço e não dá certo, eu busco e nada acontece, eu isso e aquilo, porque você está mal instruído, você está perdido, cara. Você está no balaio, filho, você está em cima daquela repescagem, sabe, aquela coisa de pega um pouco aqui, pega um pouco ali, pega um pouco lá e monta a fé. A fé não é montada por retalhos, filho, a fé não é montada, entendeu, da maneira como você costura a tua roupa, como costuram para você. A fé é algo absoluto, a fé é isso aqui, é o que Deus quer que a igreja ore, é o que Deus quer que a igreja faça, é o que Deus quer que esteja dentro do coração dela. E vai mais adiante, não nos deixe cair em tentação, no mal, mas nos livra do mal. Ora, não nos deixe, vai cenáculo, não nos deixe, você está orando, cair em tentação, mas nos livra do mal. Eu vou dar uma pitada para você mais ou menos do que acontece nessa oração. Sabe, eu dobrei aqui meu joelho no chão, Senhor, preocupado porque eu estou com uma situação muito dificílima na minha vida e amanhã eu preciso de um milagre, não é assim? De uma solução estratégica, de uma planilha, de uma rota de fuga, de um buraco para enfiar a minha cabeça e me esconder de todos, de tanta vergonha. Daí o Senhor fala assim, filho, quando você orar, você ore com esse sentimento. Senhor, caso o Senhor me limpe, me purifique, me converta, não permita que eu volte para o estado deplorável. Porque para mim, isso seria o fim. Eu posso não ter os sonhos realizados, eu posso não ter todas as minhas orações respondidas, porque isso pode acontecer, comigo aconteceu, e eu prego há 20 anos em cima de um púlpito, 22 anos. Tem coisas que eu não alcancei, tem coisas na minha vida que não se cumpriram, e orações também que ele não me respondeu, até hoje. E eu não vou replicar, não sou louco. Mas isso não pode faltar. Senhor, mesmo assim, o pior para mim não seria a vergonha perante os homens, mas a vergonha na tua presença. Envergonhar o teu nome, para mim é o fim. Então, se caso o Senhor me converteu de verdade, não permita que eu caia de novo. Que eu volte ao estado deplorável que eu estava antes. Porque para mim isso é o fim. Isso é falência. Isso é vergonha. Isso é a morte. Mas quando eu entro lá, para poder ter uma oportunidade de dizer a ele isso, eu faço embolo de pedidos e de solicitações e de histórias que eu conto, da qual até eu acredito que ele se perde. Porque não tem um início, não tem um desenvolvimento, não tem um fim. É uma oração toda ela feita debaixo de sentimentos abalados, de uma consciência completamente confusa, de sentidos perdidos, e a gente não pode chegar assim. São recomendações que ele nos dá, que nós temos que colocar hoje aqui na presença dele e dizer, opa, eu vou colocar isso, Senhor. A primeira coisa que eu vou orar é o que está sendo pregado hoje aqui. Porque eu não me incomodo, até hoje não me incomodava em estar deplorável, ou então sentir medo de voltar atrás na minha confissão de fé. Mas então eu vou pedir, Senhor. Eu já chego orando assim para o meu Senhor, se eu cair o Senhor me mata. Se eu cair, o Senhor me leva, não dá tempo para mim fazer besteira. Entendeu? Eu não me importo de morrer que nem os mamonas assassinas morreram. Eu me contento ficar em pedaços que nem eles. O Senhor não dá tempo para mim envergonhar o teu nome. Porque eu sou ser humano, miserável, apto para cair. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu não quero, Senhor. O céu gosta de ouvir isso. E eu não quero, te peço força, Senhor.
Ajuda, Senhor, socorro, para não cair na tentação, no laço, para não cair no pecado, para não cair no estado deplorável. Repita comigo. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar um hino, entoando isso. Teu é o reino, o poder e a glória. Oh, my brother, my friend. Aleluia. Estou sentindo o poder do Espírito Santo. Eles fazem assim. Vamos repetir 100 vezes isso. Vamos determinar. Daí o Senhor fala, mas que bicho, mas que jegue, que tolo. Oh, mas de quem é esse jegue aí? Jesus, ele encerra a oração baseado exatamente nesse pedido. O Senhor sempre vai ser o primeiro. O Senhor sempre vai ter o reino, o poder e a glória na minha vida. Ele fecha a oração num pacto de fé. Um acordo que foi feito debaixo de um coração crente, aonde é celebrado na Santa Ceia que muitos profanam. Aonde é celebrado ali a morte do Filho e a sua ressurreição de maneira inconsequente, como a oração também é. Sempre o Senhor vai ser o primeiro. Sempre eu vou dobrar meu joelho no chão, dando preferência ao que o Senhor quer ouvir, ao que o Senhor quer ver em mim, aquilo que o Senhor me pediu. Depois eu falo de mim, se der tempo. Ele não deu oração modelo para você repetir, filho. 100 milhões de vezes. Fazer aquelas divisões que as igrejas fazem como forma de devoção, um ato devocional. Ele ensinou para você pôr esses elementos no teu coração. Se o teu propósito é dobrar o joelho no chão e tentar falar com Ele. Daí nós entramos naquela questão do lugar da oração, que tanta gente se preocupa, que tanta gente se debate sobre isso. E lá em Atos 16, versículo 13, há um texto importante ali, que a igreja vai ler rapidamente. Eu estou terminando já, cenáculo. Leia em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Atos 16, 13. Pode ler em voz alta, vai. Quem entendeu aí? Eles fizeram uma oração fora do templo. Fora do templo. Eles olharam e pararam. Opa, dá para orar aqui. É irreverência? Por quê? Porque o lugar da oração não é o templo. O lugar da oração é onde o tema dessa oração está dirigido a Cristo. Vai ter tema dirigido para Cristo aí, minha gente? Essas tensões que estão aí dentro de você, nesse momento agora, vão estar direcionadas para a vontade de Deus. Então você não tem que se preocupar com que lugar que você vai orar. Ora na Praça da Sé, bem alto lá por mim, por amor a Cristo. Para que todo mundo que passa lá também tenha vontade de parar e orar, quem sabe? Paulo fez isso daí, ó. Ô minha gente, vamos fazer uma paradinha para orar aqui? E ali foi o lugar da oração deles. Quando meu Senhor entrou lá no templo, expulsando os mercadores e requerendo uma casa de oração, como o Evangelho nos fala, a entrada triunfante dele em Jerusalém. A primeira preocupação dele foi ir até o templo para dizer àqueles homens o que eles perderam. O conceito do que é a casa de oração. E o que ele falou? Esse templo vai ser destruído aí, e um novo vai ser erguido. E os homens não entenderam o que ele estava querendo dizer. Mas diz ao Evangelho, quando ele falou de um novo templo, ele se referia ao corpo. Ao corpo. Ao crente também, não era só ele que iria morrer e ressurgir, mas todos aqueles que morreriam para o pecado e ressurgiriam com ele numa nova vida. Meu amigo, onde o crente vai é a igreja, aonde ele mora é a igreja, aonde ele coabita, aonde ele se relaciona, pode ser uma casa de oração. Por que não? Porque esse conceito que só a oração que funciona aqui está dentro da igreja. Não tem oração mais maravilhosa e linda que é feita dentro da mata.
Acho que até o chimpanzé e a chita têm vontade de orar também. Só não podem porque não tem propósito. Mas eles ficam lá, né? Só de ouvidinhos. Na nativa. Oração nativa. Não, para mim me sentir ouvido, eu tenho que estar aqui nesse aparelho. Então compra uma cadeira de roda que você é inválido. Tua fé é inválida. Porque para o Senhor, basta você levar esses princípios que foram ensinados para você, que você pode orar em qualquer lugar que Deus vai te ouvir. Tem certos momentos que nem o nosso quarto dá para orar, de tanta bagunça, de tanta confusão, de tanta perseguição, de tanto caos. Até teu quarto fica difícil para orar, mas você tem que orar. Não importa se for no banheiro, tem irmão que ora no banheiro quando está trabalhando. É uma ofensa, porque o vaso está lá. É ali onde as pessoas ecoam. Sabe, é uma ofensa orar ali. Pastor, é uma ofensa? Não, filho, dobra o teu joelho por mim lá e não esquece de orar por mim também. Porque lá, se tiver condições, ninguém falando, ninguém azucrinando, ninguém enchendo teu saco, mas aquele silêncio, não pode ser o banheiro público, senão não vai ter silêncio não. Mas se tiver condições de um silêncio, dobra lá, filho, e ora na maior paz que o céu vai te ouvir, porque o teu coração guarda a vontade do Senhor. As tuas motivações e intenções estão sendo derramadas ali na presença dele, por coisas que ele quer ouvir, que ele quer enxergar no teu coração. Racaporia semerestéria. Aleluia. Aleluia, meu Senhor. Daí nós entramos no mérito de Atos 1:4 ao Atos, dos Apóstolos. No capítulo 1, no capítulo 4, no capítulo 9. Textos que são referência. E mostra a oração sendo praticada dentro da igreja primitiva. E nos mostra uma igreja que nasceu de uma resposta de oração. Quanto mais orava, a presença e o poder do Espírito Santo era confirmada entre eles. É isso que a Bíblia me mostra. Que mesmo em tempos de crise, ela orava mesmo assim. Ela persistia na oração. Os seus líderes eram crentes de oração. Os seus líderes exortavam os crentes a orar, como foi pregado para você hoje aqui. E pergunta, por que eles oravam sem cessar? Por que eles tinham tanto prazer em orar então, pastor? Me explique. Porque a vida deles consistia em fazer a vontade de Deus. Porque eles sofriam as consequências da fé. Porque eles se doavam ao sofrimento de Cristo. Suas vidas estavam harmonizadas com aquilo que Deus queria da igreja. Então eles tinham razões suficientes para orar. Sabe, irmãos, motivação para orar. Minha gente, que motivação que nós temos para orar nesse mundo aqui? Senão a vigilância, a orientação, a fé que precisa ser alimentada para cumprir os propósitos, manter a unidade da igreja, a força dentro de nós pelo poder de Cristo. São estas razões aqui. Irmos em busca do amor perfeito, das virtudes do céu. São coisas como esta que fazem a gente ter motivo para orar. Mas as pessoas não querem orar. Elas não querem clamar, pastor. E por quê? Porque elas estão vivendo fora da fé. E suas vidas não estão harmonizadas com a vontade de Deus. E o sofrimento de Cristo não está na experiência daquilo que elas vivem. E esse é o fator de muitos não quererem orar. Para nós levantarmos uma igreja de oração aqui, nós vamos ter que incorporar Jesus aqui. As marcas dele vão ter que ser vistas aqui. Os seus propósitos vão ter que ser praticados aqui. E nós vamos ter motivos suficientes para sempre orar. Mas eu pergunto, mas por que orar? Se eu não tenho familiaridade com tudo isso. Se eu não tenho nenhum vínculo com isso. Se eu não tenho nenhuma aproximação disso que foi pregado aqui. Então hoje eu vou lá na frente, sabendo que eu não tenho nada disso, vou pedir oração para o pastor. E aí onde eles lucram? Vem cá. Senhor Jesus, abençoa o teu filho, Senhor. E é assim que começa o balaio. Abençoa, opera, dá, porque ele é amado, porque ele foi chamado, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e eu declaro no nome de Jesus.
E eu declaro no nome de Jesus. Deixa isso para quem está chegando agora, amigão. Deixa esse lugarzinho para querer a oração do pastor da igreja, para quem não tem conhecimento e experiência na fé. Você já tem anos de igreja, você tinha que ter vergonha de saber que hoje você vai para orar e não tem o que dizer, o que falar, a não ser reclamações e situações que você quer que Deus solucione. Como se ele viesse como um garçom para a igreja com uma bandeja para servir todo mundo, com aquilo que está pedindo aqui agora. É deplorável a situação da igreja, no que ela pede, no que ela ora, no que ela solicita. E tem alguns que chegam até a dizer, requeira os teus direitos. Vai cair pedra, hein? Vai cair pedra do céu, já está caindo já, hein? Requerer o que, rapaz? Quando você for orar, ore assim. Porque se você não tiver a intenção de orar a oração do Senhor, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E quando ele orou, Deus não respondeu, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Quando você for orar, ore a oração do Senhor. Clame com a oração dele. Exerça ela, não repetidamente, de maneira espontânea, com tudo isso dentro do coração. E se sobrar um tempinho, fala de você. Depois que você falou do reino, da glória e do poder dele, depois você fala de você. Se você não levar isso, eu temo que seja um esforço em vão. E quando Deus me deu essa palavra aqui nessa noite, eu escutei muito o Espírito Santo de Deus falar no meu coração da seguinte forma: sacrifício de tolo. Assim são os irracionais, que não têm compreensão dos desígnios de Deus. Eles se sacrificam à toa, não para Deus, mas para eles mesmos. E como todo ato litúrgico, a oração, para mim, ela está comprometida na igreja, porque ela não tem conteúdo nem naquilo que ela ora, nem naquilo que ela pede. E se você tiver que fazer alguma coisa em prol da oração hoje, faça agora. O teu concerto aqui nessa noite. Vá em busca dessa aliança, desse concerto. Você se distanciou, você está longe, então volta. Pega tudo que você tem aí dentro de você, cria dentro de você essa força e vai em busca disso que Deus te falou hoje aqui. Primeiro Ele. O Senhor sempre vai ser o primeiro. E isso é fé, isso é devoção, isso é vida cristã, isso é igreja. Você pegar até das piores situações que você está vivendo, força para dizer, sempre o Senhor será o primeiro. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.